Petit Jornal. Inteligência e irreverência em doses diárias. Olá, gente. Bem-vindos, bem-vindas ao Petit Jornal. Esse é o bate-papo número 897. Estamos gravando numa live no YouTube do Petit Jornal. São exatamente 21 horas e 25 minutos da quinta-feira, 24 de julho de 2025. Cá está a dupla de costume, a dupla que você conhece de cor. Tanguy, o Bagdadi, animado, contente, preparado, revigorado, resiliente, retumbante e descansado e tarifado. Obviamente não posso esquecer disso, afinal o dia 1º de agosto está chegando e o professor Bagdadi segue tarifado. E Daniel Souza, que é esse que vos fala, ao longo dos próximos minutos, vamos repercutir os principais acontecimentos internacionais das últimas horas. Como vai, professor Bagdadi? Vamos a isso? Tudo bem, Daniel Souza? Vamos lá para esse bate-papo 897. Um prazer, uma honra estar aqui mais uma vez nesse último bate-papo da semana, a não ser que alguma coisa de muito grave aconteça, né? A gente sabe que sempre existe essa possibilidade, mas, ao que tudo indica, né, até o presente momento, esse é o último bate-papo da semana. Deixo aqui as super boas-vindas a todo mundo que nos acompanha por essa live aqui no YouTube e também todo mundo que nos acompanha pelo podcast. Sejam todos muito bem-vindos. Uma honra ter a presença e a atenção de vocês. Daniel Souza, eu queria começar esse nosso episódio falando sobre guerra. Por que tá pouca guerra, Daniel? Tem pouca guerra e o pessoal achou que tinha espaço para mais uma. Ah, vamos fazer mais uma? Vamos fazer mais uma. Então tivemos hoje o reinício, aqui está longe de ser uma coisa nova, o reinício das tensões entre Tailândia e Camboja. Tá? Só para a gente entender, Daniel, o pano de fundo para essa questão que está acontecendo hoje, eu vou trazer já os fatos do dia de hoje. Camboja e Tailândia foram duas colônias francesas, né? E que dividem ali 817 quilômetros de fronteira, uma fronteira que é em muitos pontos disputada. Esses países se tornaram independentes da França, mas não houve a definição consensual de uma fronteira. Então você tem vários pontos dessa fronteira de 817 quilômetros em que você tem disputa. Esse território é meu, esse território é meu. Então, ao longo da história, ao longo das últimas décadas todas, a gente teve vários embates, vários momentos de tensão. A gente chegou até, inclusive, Daniel, o Camboja recorrendo à Corte Internacional de Justiça, né, pedindo que essa corte se manifestasse com relação à fronteira, né, o Camboja se dizendo ali injustiçado, e a CIJ acolheu em parte as demandas do Camboja, e a Tailândia não reconhece a jurisdição da Corte Internacional de Justiça. Então, o que ela diz é, olha, pode fazer o que você quiser aí, e eu sequer reconheço a jurisdição da Corte Internacional de Justiça. Então, o ponto mais importante aqui, Daniel, é a gente saber que esse não é exatamente um ponto novo, né? A gente tem uma tensão que é bastante antiga entre Tailândia e Camboja. Só que a crise, Daniel, ela voltou a ganhar tração em maio desse ano agora, maio de 2025, depois da morte de um soldado cambodiano. Isso aconteceu num confronto no chamado Triângulo Esmeralda. Triângulo Esmeralda é uma região ali que é uma zona disputada não apenas por Tailândia e Camboja, mas também pelo Laos. Então aí virou uma bagunça completa, em 3 países disputando aquela região ali, e você teve, portanto, a morte de um soldado cambodiano. Naquele momento, Daniel, já começaram algumas escaramuças na fronteira, algumas questões que já pareciam que podiam sair do controle, e vários países ali da região já começaram a pedir calma, pelo amor de Deus, vamos devagar, para a coisa não sair de controle. Nos últimos dias, Daniel, a gente voltou a ter algumas tensões que cresceram mais ainda pelo fato de que minas terrestres mutilaram 2 soldados tailandeses. Então, uma região de fronteira em disputa. E segundo a Tailândia, o Camboja minou determinadas regiões ali e 2 soldados foram mutilados por minas terrestres que teriam sido colocados pelo Camboja. A gente não tem confirmação disso, o Camboja nega. E, portanto, desde então, Daniel, a fronteira ela se tornou uma coisa complicada. A gente passou a ter ainda mais tensões, soldados de um lado, soldados do outro, você tem provocações, você tem tiros sendo abertos. E depois desses casos, a Tailândia convocou o seu embaixador no Camboja, volta, a gente não quer mais que você esteja aí, e expulsou o embaixador cambodiano de Bangkok. Hoje foi o dia no qual essas tensões diplomáticas elas foram para a fronteira de maneira mais intensa. Então hoje
a gente passou a ter bombardeios de um lado ao outro da fronteira. A Tailândia, inclusive, enviou caças F-16 para atingir alvos cambodianos do lado de lá da fronteira, ou seja, a gente passou a ter, de fato, um conflito ali num nível bem mais importante. E a Tailândia disse que os ataques cambodianos contra o seu território mataram 12 pessoas, um militar e 11 civis, e além de ter ferido 31 pessoas. O Camboja não se manifestou acerca da quantidade de mortos ou de feridos, então certamente houve baixas do lado cambodiano, mas isso não foi divulgado, exatamente um número, um dado e tudo. O fato, Daniel, é que nesse momento a gente tem um reforço de tropas dos dois lados da fronteira. A Tailândia fechou postos de controle, restringiu travessias, não pode passar para o lado de lá, ameaçou inclusive cortar a eletricidade e internet para soldados de cidades cambodianas, cidades ali perto da fronteira, que muitas vezes são atendidas por energia e por serviço de internet do lado tailandês, podem ficar sem o serviço de luz e internet. E o Camboja retaliou, estabelecendo embargo contra produtos agrícolas tailandeses e proibiu, aqui a punição maior, Daniel, proibiu que novelas e filmes tailandeses sejam veiculados em território cambodiano. Tá todo mundo agora, Daniel, naquele papel do deixa disso, né? Por favor, moderação. A Tailândia é uma aliada dos Estados Unidos. Os Estados Unidos apareceram dizendo, olha, por favor, moderação, vê aí até onde que vai, o que vai acontecer. Mas o fato, Daniel, é que uma tensão antiga entre Tailândia e Camboja eclodiu de maneira um pouco mais séria no dia de hoje. Vamos acompanhar nos próximos dias se vai haver uma escalada ou uma desescalada, mas o fato é que tivemos aí troca de escaramuças bem mais sérias nessa relação entre dois países do Sudeste Asiático. Quero deixar o lembrete de que temos um curso lá no Peticursos, peticursos.com.br, em que a gente fala muito sobre o Sudeste Asiático, inclusive com uma aula sobre Tailândia e uma aula sobre o Camboja. E uma disputa fronteiriça, né, Tanguy? Uma disputa de territórios, no final das contas. Avançando para a próxima pauta, eu quero destacar a assinatura de um acordo de livre comércio entre Reino Unido e Índia. O acordo havia sido concluído em 6 de maio de 2025, após 3 anos de negociações, e acabou sendo assinado formalmente nesse dia 24 de julho de 2025, durante visita do Narendra Modi ao Reino Unido. É o acordo bilateral mais significativo assinado pelo Reino Unido desde o Brexit e o mais amplo já celebrado pela Índia com uma nação desenvolvida. E é um acordo de livre comércio mesmo, um acordo digno de nome. Aliás, Donald Trump, isso aqui é um acordo comercial, não exatamente o que você está assinando por aí nesses últimos dias. Enfim, a gente tem aqui um incremento anual previsto de 25,5 bilhões de libras no comércio bilateral. O Reino Unido ele teve uma série de ganhos. Você teve o corte de tarifas em 90% dos produtos britânicos exportados para a Índia. 64% das tarifas zeram imediatamente e o restante acaba sendo substantivamente reduzido em até 10 anos. Você aumenta o mercado indiano para produtos como whisky e gin do Reino Unido, automóveis do Reino Unido. Você também aumenta o acesso para os britânicos de produtos na área médica, cosméticos, chocolate, máquinas elétricas e assim por diante. No caso da Índia, o Reino Unido vai eliminar tarifas sobre 99% dos produtos indianos exportados para o país. Vai beneficiar a indústria têxtil, calçadista, joias, componentes automotivos, produtos químicos, produtos farmacêuticos, alimentos processados e por aí vai. Nós temos também investimentos que devem crescer entre os dois países. Você está falando de investimentos bilaterais em áreas como inteligência artificial, área aeroespacial, infraestrutura, energia, serviços profissionais diversos. É algo que realmente deve impactar de forma muito relevante os dois países. Você tem tido algumas críticas porque o acordo não inclui no tratado de investimentos questões relacionadas à proteção jurídica entre investidores. Você também não teve ali questões como impostos de carbono, questões ambientais mais sofisticadas, e alguns críticos também destacaram ali
que questões relacionadas a direitos humanos também não foram mencionadas no acordo. De qualquer maneira, é um acordo super abrangente e é um acordo que acabou sendo acelerado também por Donald Trump. Donald Trump é o grande padrinho de acordos comerciais pelo mundo nesse ano de 2025. Aqueles acordos que estavam travados, aqueles acordos que não tinham consenso nas diferentes sociedades, de uma hora para outra destravaram, porque consensos acabaram sendo construídos em função da necessidade de substituir, ainda que gradualmente ou parcialmente, o mercado americano. Claro que Índia e Reino Unido têm ali um relacionamento histórico, né? Até a independência da Índia no final dos anos 40, justamente em relação ao próprio Reino Unido. Aliás, tem curso também no Petit Cursos, né, Tanguy? A gente fala sobre Reino Unido, fala sobre Índia. Quer dizer, você pode se aprofundar nessas temáticas lá na plataforma do petitcursos.com.br, mas é um acordo realmente robusto. Estamos falando de duas das maiores economias do planeta e estamos falando de um acordo de livre comércio, digno de nome. Acordo de livre comércio não significa 100% de produtos entrando com tarifa zero, mas você tem que ter um percentual expressivo de produtos entrando com tarifa zero, como é o caso aqui. Daniel Souza, eu queria fazer aqui um aviso para o pessoal que nos escuta, né, pessoal que nos ouve, porque está acabando o prazo para você se inscrever na imersão Dados com Python da Alura, a maior escola de tecnologia do Brasil. São os últimos dias de inscrição para você ter acesso a uma imersão que vai durar 5 dias para você dar os primeiros passos para uma das áreas mais promissoras do mercado, que é a análise de dados. A Alura está preparando o conteúdo direto ao ponto, objetivo e pensado para quem está começando. Mas eu não tenho base, eu não sei muita coisa sobre Python e tudo. É para você. A imersão Dados com Python vai te mostrar como transformar dados em decisões. É uma das coisas que são mais buscadas pelo mercado, né, Daniel? Você ter acesso a dados, mas você conseguir tomar decisões com esses dados. Nessa imersão, você vai aprender do zero como usar o Python na análise de dados e, no final, vai desenvolver o seu próprio dashboard interativo com dados reais do mercado de trabalho em inteligência artificial. E você ainda sai com um certificado da maior escola de tecnologia do Brasil. Mas onde é que vai ser o curso? Será que eu vou ter que ir até lá? Totalmente online, totalmente gratuito, sem qualquer pré-requisito. Agora, as inscrições são por tempo limitado e você faz a inscrição pelo link que está na descrição desse episódio. Não perde não, a Alura é a maior escola de tecnologia do Brasil e te oferece, portanto, gratuitamente, totalmente online, uma imersão Dados com Python. Não perde não, link na descrição. Aliás, link na descrição, clica, gente. Tenho certeza que você vai gostar demais do trabalho da Alura. A Alura é a maior escola de tecnologia do Brasil, uma temática cada vez mais incontornável para qualquer profissional de qualquer área. Até esses professores aqui estão sendo aí letrados, estão cada vez mais letrados na tecnologia, justamente com o auxílio da Alura, e isso tem feito muita diferença na nossa carreira profissional. Vai lá, clica no link do descritivo, que você vai gostar demais do trabalho da Alura, ainda mais nessa oportunidade especial que o Tanguy acabou de descrever. Daniel Souza, eu queria falar sobre a Ucrânia, porque desde o início da guerra, em fevereiro de 2022, a gente não tinha tido grandes manifestações contra o governo de Volodymyr Zelensky. A gente sabe, Daniel, que fazer guerra é uma coisa que costuma ser popular, né? Então, quando você faz a guerra, cria ali um sentimento de unidade, ainda mais a Ucrânia, que foi atacada pela Rússia. Então, a Ucrânia ela vivia ao longo dos últimos mais de 3 anos um certo sentimento de unidade e tudo. Então, as críticas ao Zelensky elas vinham sendo poupadas. O problema, Daniel, é que a questão da corrupção é uma coisa muito séria naquela parte do mundo ali. Não é apenas a Ucrânia, mas a questão da corrupção naquela região ali, na Rússia, na Ucrânia, Belarus e tal, é algo bastante conhecido. E uma coisa preocupou tanto os ucranianos quanto os aliados da Ucrânia. Isso aconteceu pelo fato de que 2 oficiais anticorrupção, a galera que estava ali investigando, que estava muitas vezes denunciando coisas que eram suspeitas na administração do Zelensky, foram presos por acusação de terem supostos laços com a Rússia. Então, 2 oficiais foram considerados suspeitos de serem espiões russos. Isso, naturalmente, Daniel, acendeu um sinal de alerta que é peraí.
Então, Daniel, olha como é que o cenário é suspeito, né? Você tem dois caras que investigam a possibilidade de corrupção dentro do governo ucraniano, e aí autoridades ucranianas descobrem que esses caras podem ser espiões russos. Naturalmente, Daniel, a população ucraniana fala assim, pô, tá me parecendo que é muito mais uma forma de você desmantelar um esquema de investigação contra a corrupção para facilitar a corrupção, né? Então, nesse momento, Daniel, foi apresentada uma lei do parlamento, tirando poderes das agências de investigação. Qual é a justificativa do parlamento? Olha aí, dois caras que investigam a corrupção estão vinculados à Rússia. Vamos tirar poder de investigação dessas agências e entregar, portanto, para outras autoridades vinculadas ao governo do Zelensky. Então, nos últimos dias, Daniel, a população ucraniana foi para as ruas para protestar para que Zelensky vete a lei. Uma coisa que é importante, Daniel, é que quem apresentou isso foi exatamente a base do Zelensky. A base do Zelensky está falando assim, ó, gente, esse negócio aí de investigar corrupção, tem que ver, vamos colocar isso aqui nas mãos de quem é mais responsável para fazer isso. Então a população foi às ruas exatamente pedindo que Zelensky vete a lei. Os slogans são esses, né? Vete a lei, vergonha. Isso vem sendo dito o tempo todo. É interessante, Daniel, porque esse é um tema que a gente já abordou aqui no Petit Jornal outras vezes, a preocupação com a corrupção, quais são os gastos que o exército ucraniano tem feito. Então, esse aqui é um ponto que, inclusive, a própria União Europeia, que está ali super ajudando a Ucrânia, vem falando, ô Ucrânia, é o seguinte, pô, a gente está ajudando aí e tal, mas a questão da corrupção tá me parecendo um negócio meio fora de controle, tem que ver. Eu lembro, Daniel, que teve uma investigação que foi feita um tempo atrás para apurar o valor que o exército ucraniano estava pagando pelo ovo, que cada ovo parecia ovo de ouro, né? Um negócio caríssimo, que claramente era um superfaturamento. A Ursula von der Leyen, por exemplo, Daniel, a presidente da Comissão Europeia, ela lembrou a Ucrânia de que um dos pontos cruciais para que a Ucrânia consiga entrar na União Europeia, que é um plano distante, né? Mas enfim, existe um processo para isso acontecer, é exatamente que haja um cuidado maior com a corrupção. O combate à corrupção tem que ser uma das prioridades do governo Zelensky, senão a Ucrânia não vai conseguir entrar na União Europeia. Então, Daniel, é a primeira vez, eu trouxe aqui essa pauta por conta do ineditismo, é a primeira vez desde fevereiro de 2022 que os ucranianos vão às ruas para protestar contra o governo Zelensky, por ter a impressão de que muitas vezes a própria guerra dá uma série de justificativas para que a corrupção aconteça sem qualquer tipo de investigação, porque, veja bem, se você combate a corrupção, você pode, inclusive, ser acusado de ser um aliado da Rússia, um espião da Rússia, e ser preso por conta disso. Então, Zelensky, numa situação complicada aí, Daniel, para ele decidir se ele veta ou não a lei que foi apresentada pela própria base política dele. Tanguy, no dia de hoje, nós tivemos ali um encontro do Gabriel Escobar, que é o encarregado de negócios da Embaixada dos Estados Unidos no Brasil, e ele teria reafirmado que os Estados Unidos têm interesse nos minerais críticos e estratégicos presentes no Brasil, como lítio e nióbio, e também interesse nas chamadas terras raras. Isso foi trazido a público pelo Raul Jungmann, que é o presidente do Instituto Brasileiro de Mineração. E também destacou o Jungmann que o Escobar já havia levantado o tema há aproximadamente 3 meses, e ele disse também que uma eventual negociação envolvendo essa temática deveria ser conduzida exclusivamente pelo governo brasileiro e não por corporações privadas. De qualquer maneira, o presidente Lula já veio a público agora no início da noite dizendo ninguém põe a mão, fazendo referência justamente a esses interesses americanos em metais, né, em minerais também, e isso acaba sendo mais um ingrediente nessa negociação que o Brasil está tendo com os Estados Unidos. Aliás, negociação que o Brasil não está tendo com os Estados Unidos. E se tem uma coisa que tem chamado a atenção é justamente essa dificuldade de abrir canais de diálogo. Esses canais acabaram não sendo construídos, né, anteriormente, e o que acaba acontecendo é que a negociação se dá apenas no âmbito da Casa Branca, né? Então você não consegue acessar e não consegue conversar. Mas aos poucos vai ficando cada vez mais claro que os americanos têm vários interesses econômicos no Brasil e que esses interesses fazem parte aí dessa pressão que é exercida no momento em que você sugere tarifas
de 50% sobre os produtos brasileiros. O prazo vai se esgotando, o 1º de agosto está chegando e nós não temos como saber exatamente o que Donald Trump fará. Pode ser que ele suspenda as tarifas por um prazo determinado, pode ser que as tarifas entrem em vigor e depois sejam suspensas, pode ser que ele coloque o Brasil como um exemplo do que os Estados Unidos podem fazer com quem eventualmente contraria os seus interesses e também os interesses de aliados dos Estados Unidos nos países em questão. De qualquer forma, é mais um elemento que aparece aqui no nosso radar nessa negociação complicada entre Estados Unidos e Brasil. Outra pauta, Daniel, também envolvendo os Estados Unidos, né, não exatamente o governo Trump, é que nessa semana agora, Emmanuel Macron e Brigitte Macron, ou seja, o presidente francês e a sua esposa, entraram com uma ação de difamação nos Estados Unidos contra a comentarista conservadora Candace Owens. Esse processo foi protocolado na Corte Superior de Delaware na última quarta-feira, e a acusação é de que a Candace Owens ela teria atentado contra a honra, né, e espalhado uma série de mentiras contra a primeira-dama francesa, a Brigitte Macron. Isso aconteceu, Daniel, porque essa comentarista conservadora, né, a Candace Owens, ela produziu uma série de um podcast, né, em 8 partes chamado Becoming Brigitte, ou seja, transformando-se em Brigitte. E ela faz uma série de acusações, Daniel, que não são exatamente novas. Então é uma teoria que começou a ser criada ali a partir de 2021, mas que era coisa, Daniel, que estava meio que espalhada aí pelos fóruns da Deep Web da vida, né? Era uma coisa que está muito mais em sites ali de lunáticos da teoria da conspiração, mas que ela estruturou, que é basicamente uma série de histórias, né, que ela reuniu e que tenta mostrar que Brigitte Macron não é quem diz ser. Segundo ela, e ela estruturou isso num podcast que só no YouTube teve mais de 2 milhões de visualizações, que é de que, em primeiro lugar, Brigitte Macron teria nascido homem, com o nome de Jean-Michel Trogneux. Jean-Michel Trogneux, Daniel, é o nome real do irmão da Brigitte Macron. Então, segundo a Candace Owens, a Brigitte Macron ela teria nascido com o nome de Jean-Michel Trogneux e teria mudado de sexo e assumido a identidade de uma outra pessoa. E, além disso, segundo essa comentarista, segundo essa série de podcasts criado por ela, os Macron, ou seja, Emmanuel Macron e a sua esposa, seriam parentes consanguíneos e que teriam, portanto, incorrido em algum tipo de incesto entre os dois. É um negócio muito sério, né, Daniel? E importante lembrar que quando a gente fala sobre a justiça nos Estados Unidos, um processo como esse é muito difícil prosperar. Nos Estados Unidos, Daniel, basicamente o que o casal presidencial francês vai ter que fazer é mostrar que a Candace Owens ela teve má-fé real, ou seja, que ela sabia que era mentira e que ela criou aquilo com o objetivo de difamar. O que é muito difícil de provar, né? É muito difícil, porque tem um grau de subjetividade muito grande, né? A Candace Owens, naturalmente, ela vai alegar até o fim que ela achava que era verdade, o que ela acha que é verdade, que ela não tinha como saber. É realmente muito difícil. Então, o réu, né, a Candace Owens, ela vai ter que, ela pode sempre argumentar que ignorava qual era a verdade, mas o casal presidencial vai ter que mostrar que ela ignorou deliberadamente a verdade, que ela sabia que era mentira e mesmo assim levou o caso à frente. Nos Estados Unidos, Daniel, é muito difícil a coisa avançar. Agora, é importante lembrar que eu falei sobre isso ontem, né, no episódio de ontem. O Trump, por exemplo, processou o Wall Street Journal porque disse que esse jornal criou ali uma calúnia ligando ele ao Jeffrey Epstein, é o grande tema nos Estados Unidos nesse momento. Então, não é absolutamente incomum que esse tipo de coisa aconteça, mas não é muito frequente, uma vez que quem entra com um processo como esse sabe que a chance de sucesso é muito pequena. O fato é que a Candace Owens, Daniel, é grande nos Estados Unidos, nesse setor conservador. A série dela fez bastante sucesso. O tema, inclusive, foi discutido, né? Essa série dela foi discutida em alguns podcasts muito grandes desse grupo conservador, como Tucker Carlson e o Joe Rogan. Joe Rogan é o comentarista lá do UFC, né? Que tem um dos podcasts mais ouvidos do mundo, né? Do planeta inteiro, é exatamente o podcast do Joe Rogan. Então, é um tema que ganhou uma repercussão muito grande e provavelmente foi isso que levou o casal presidencial francês a entrar com o processo na justiça americana.
novo, Daniel, acho que não vai dar em nada. Mas o objetivo ali também é firmar o pé e dizer, olha, pode até contar mentira, mas pelo menos você vai ter algum trabalho com a justiça. O problema é que em situações como essa, Tanguy, você também corre o risco do efeito Streisand, ou seja, você acaba chamando mais atenção para algo que você não queria que as pessoas tivessem atenção, né? Esse também é um risco envolvido quando você faz uma escolha como essa, porque na prática é o casal presidencial brigando para baixo, digamos assim, né? E isso é algo que traz também algum risco quando você faz essa escolha, mas claro, eles têm todo o direito de buscar uma reparação judicial. Aliás, a resposta da Candace Owens, né, assim que ela ficou sabendo sobre isso, eu imagino que ela tenha ficado muito feliz de ser processada, né? Porque não vai dar em nada. E a justificativa dela, o que ela respondeu, a resposta dela a isso foi: trata-se de um governo estrangeiro atacando os direitos da primeira emenda de uma jornalista americana independente. Isso aqui é um tudo que ela prato queria. cheíssimo, né, Daniel? Isso aqui é uma argumentação que tem assim, uma ressonância nos Estados Unidos, que é um negócio gigantesco, né? Ainda mais vindo do presidente francês, né? A França tem uma relação histórica com os Estados Unidos, mas o americano, de uma forma geral, sempre olha para o francês com uma certa condescendência, esse pessoal que se acha muito, eles se acham elegantes, eles se acham melhor do que os outros e tal. Logo o Macron e a Brigitte Macron quererem falar de mim, estão querendo me calar. Um governo estrangeiro querendo me calar. Então eu imagino que também ela vai ser muito abraçada por essa bolha conservadora americana, que não vai deixar isso passar batido, e certamente a história vai ganhar uma repercussão ainda maior. Tanguy, vamos para a geleia da Shakira de hoje? Por favor, Daniel Souza, o que você traz pra gente hoje? Na geleia da Shakira de hoje, vamos falar sobre Jake Angeli. Aí você me pergunta, quem é Jake Angeli? Quem é Jake Angeli, Daniel? Me conta. Ele é o xamã QAnon, ou seja, o rosto mais conhecido da invasão do Capitólio. Certamente quem nos ouve já viu imagens do Jake. É aquele rapaz grandão e tal, com aqueles chifres, invadindo o Capitólio no dia 6 de janeiro de 2021. Ele foi preso, foi condenado e recentemente foi libertado após receber o perdão presidencial de Donald Trump. Eis que de repente, não mais que de repente, agora o xamã é opositor do Donald Trump. Ele agora odeia o Donald Trump. Ele vai para as redes sociais, como ele foi hoje, e escreve o seguinte, abre aspas, F, vocês já entenderam, esse pedaço de M, estúpido, que fraude, fecha aspas. E aí escreveu mais, assim, e F, Israel, e F, Donald Trump, acrescentou, né, fecha aspas e acrescentou. É hora de brincar. Aí, rapaz, é tanto palavrão aqui que eu tô até me perdendo nas falas do nosso amigo. Mas vocês já entenderam? Entenderam que o Jake, rapaz, está irritado, hein? E agora ele é opositor do Donald Trump, o rapaz lá, o xamã QAnon, que invadiu o Capitólio em 6 de janeiro de 2021, que depois foi perdoado pelo Trump. Ele está muito complicado. Agora, Tanguy, entra nesse contexto o cenário Epstein, por conta justamente de um caldo que está crescendo ali no trumpismo mais raiz, de que Donald Trump é um traidor, de que Donald Trump está escondendo os documentos ali do Epstein, que ele tem algum tipo de interesse não muito esclarecido. Acho que isso vai crescer bastante e o desgaste do Trump não deve ser pequeno em relação a esse tema. E tudo leva a crer que o Trump também não vai liberar os documentos, né? Porque talvez esses documentos tragam ali algum tipo de informação embaraçosa para ele, Donald Trump. O Trump tá numa sinuca de bico, né, quando a gente fala sobre esses documentos aí, porque se ele liberar, tem menção a ele. Tem menção. Isso é uma garantia, né? A Pam Bondi, né, a procuradora-geral, já falou para ele, olha, o seu nome aparece. Aparece em que cenário? Não dá para saber. Agora, na hora que abre os documentos, Daniel, citou o Donald Trump, isso já vai espalhar, tá vendo aí, no documento do Jeffrey Epstein, o Trump tá, não sei o quê. Agora, se ele não libera, acontece isso, né? A base que estava disposta a matar e morrer para ele, esse cara esteve disposto a entrar no Capitólio para tentar anular o resultado da eleição. Na hora que o Trump perde o apoio desse cara, você imagina a manada que também está desconfiada, não está confortável e tal, a ponto do camarada agora, Daniel Souza, se voltar contra o Trump. Isso, Daniel Souza, é o mundo atual. Isso é o mundo atual, as reviravoltas que o mundo dá. E com isso, Daniel, a única coisa que quem está nos ouvindo pode fazer
é acessar peticursos.com.br. Eu não vejo outra alternativa, né? Eu não sei você. Eu não vejo o que mais a pessoa possa fazer, a não ser ter aulas, assistir cursos sobre o assunto, porque lá a gente fala sobre Donald Trump, a gente fala sobre Rússia, a gente fala sobre China, a gente fala sobre Índia, a gente fala sobre o Sudeste Asiático, a gente fala sobre Alemanha, sobre França, sobre Reino Unido, tem de tudo por lá. Acessa lá, dá uma olhada no catálogo e saiba que você pode assistir qualquer aula que esteja lá, na ordem que você quiser, na hora que você quiser, do jeito que você quiser, com certificado de conclusão, com certificado de participação. Acessa lá, peticursos.com.br. Fica aqui também o nosso agradecimento aos apoiadores e apoiadoras do Petit Jornal, vocês que ajudam a manter esse projeto de pé. Fica aqui o nosso carinho, o nosso abraço, o nosso muito obrigado a cada um de vocês. O Petit é uma mídia pequena, não tem nenhuma produtora por trás, nenhum conglomerado por trás, e por isso a ajuda de nossos apoiadores é tão importante, e por isso registramos aqui o nosso agradecimento a cada um deles. Fica também o convite, se você gosta do nosso projeto, se ele faz diferença na sua rotina, considere nos apoiar. No descritivo desse episódio tem várias alternativas. Tem a chave Pix, uma maneira fácil, prática e instantânea de apoiar o Petit Jornal. Você pode ativar o Pix recorrente, o Pix, essa ferramenta que tem aí tantas inovações como o Pix recorrente. É uma maneira bacana de apoiar o Petit. Tem também o link para o Apoia-se e o link para o Patreon, se você vive no exterior. Tenho certeza que uma dessas alternativas será confortável para você. É isso, Daniel Souza. Amanhã de manhã tem Petit Invest, no horário um pouco mais cedo do que o tradicional. Normalmente a gente grava às 9 da manhã. Nesse dia 25 de julho será às 8 da manhã. Nos vemos, um abraço e até a próxima. Valeu! Tchau, tchau! Petit Jornal. Inteligência e irreverência em doses diárias. Acesse www.petitjornal.com.br.